Ó. Aqui assim, aí eu vejo que ele está filmando. Ô, Oswaldo, nós estamos aqui hoje em Franca, batendo um papo, conversando sobre a vida. Qual que é seu nome todo? Oswaldo Silveira Borges. Oswaldo, você é irmão do Silas? Do Reinaldo e da Glória. Qual que é o mais velho? Eu. Filho do? Francisco Cândido Borges e Maria Silveira Borges. O famoso Chiquinho. Chiquinho. Chiquinho da Maria. Chiquinho da Maria. Dona Maria. Irmãos da sua mãe? Irmão da minha mãe é Juca Carretel, Joaquim, que é o Quinca, Geraldo, Antônio, Lucinda, Olímpia e Ana. E Ana. A sua mãe é a Maria, né? Maria. A Maria. Maria Silveira Borges. Maria Silveira Borges. E o seu avô, o Reinaldo? O Oswaldo? O meu avô era o Vicente Carretel, de onde surgiu a família, o apelido da família, né? Carretel. Mas por que Carretel? Eles contam que ele gostava muito de política. Ele usava os ternos de brim e com bolso cheio de mercadoria que ele alegava que ele estava vendendo, mas o negócio ia falar de política. Então ele rodava passo inteiro. Ele era encontrado em todo lugar. Então as pessoas diziam: ô Vicente, você não para em lugar nenhum, você parece um carretel. E pegou o apelido de Carretel na família. E teve um período que às vezes falava o nome de Geraldo Silveira Borges, ninguém conhecia. Falou de Geraldo Carretel, todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia. Agora, irmãos dele, do seu avô? Irmão do meu avô não lembro, não conheci. Nem irmãs? Nem irmãs. Conheci até do meu avô materno, né? Agora tinha um avô paterno também. O paterno, seu. O paterno. O Francisco, o Chiquinho. Chiquinho. Quem é que é irmãos dele primeiro? Irmão dele tinha o Onofre, que faleceu há pouco tempo, Expedito, Antônio. As mulheres, não lembro o nome de todos. Uma chamava Malvina, outra chamava Mariana. Eu não lembro o nome de todas. Porque a gente não teve assim, muito contato, porque eles moravam na roça e a gente tinha mais contato com os parentes maternos. O seu pai nasceu na roça? O pai nasceu na roça. Fazenda, que fazenda que é? Né? Olha, eu não lembro. Ele falava muito na região da Ventania, o Morro Cavado. E quando eu nasci, eu fui registrado no Barro Preto, que hoje é Conceição Aparecida, né? Era a cidade mais próxima de onde ele morava. Aí quando eu nasci, pastor, eu nasci em 1942, eu tinha problema de saúde que eu não lembro qual é, não sei se é bronquite. Aí meu pai mudou para Passos para que eu cuidasse da minha saúde. Meu pai era comerciante lá na região onde ele morava. Aí ele trouxe o comércio dele para Passos, mexeu com o comércio em Passos, e isso foi em 1942. E a família do meu pai é toda católica. Na minha vida para Passos, meu pai se converteu. Não, porque a sua mãe é de família evangélica, ou não? Não, converteram depois. Depois? Não são todos. Os irmãos não tem nenhum evangélico. Não tem um Chiquinho que morava em Ribeirão Preto. Inclusive a filha dele fez seminário aqui em Minas. Como é que chama a cidade que tem um seminário? Patrocínio. Patrocínio. Ela fez o seminário em Patrocínio. E é o único irmão que era convertido. Os outros todos são católicos. Todos. E das irmãs, uma é católica. E os filhos todos católicos, não tem nenhum evangélico. Quem era evangélico, a tia Ana e a tia Olímpia, que é mãe do reverendo Antônio Lemos. Mãe do reverendo Antônio Lemos. Eu conheci as duas pessoas que muito preciosas. A Ana ficou solteira, né? Solteira, a tia Ana solteira. E agora, ô Chiquinho, quando você falou aí que o seu pai veio comerciante, ele devia ter uma venda lá nessa fazenda, aonde que é? Eu não lembro o local. O comércio dele. Eu não lembro. Não sei se era Morro Cavado, o que era. Eu sei que tinha um comércio. E meu pai era uma pessoa, pastor, que ele nunca frequentou uma escola. Meu pai era homeopata. Homeopata. Ele tratava de muita gente, ele tinha lá aquela seringa dele que ele fervia, ele
Aplicava injeção. Aplicava injeção. Uma coisa que meu pai fazia também é ventosa. Ele tinha lá, acho que uns 30 copos de americano que ele aplicava ventosa. A pessoa estava com dor no corpo, procurava ele, aí ele deitava a pessoa, passava o álcool, limpava o corpo da pessoa e aplicava a ventosa. O que é ventosa? Ventosa é um processo com um copo. Ele bebia um chumaço de algodão com álcool, botava fogo e botava no copo e colocava no corpo da pessoa. E aí tirava todo o oxigênio do copo e pressionava. Aí a pressão do ar que ia entrar no copo puxava o corpo da pessoa. E hoje parece que os japoneses fazem isso hoje, né? E uma outra coisa que meu pai fazia também, teve uma época que eu tive uma luxação no joelho e inchou muito. E na roça não tinha como a gente fazer em plástico, engessar, né? Aí ele tinha lá um moinho que ele moía breu. Ele moía breu assim em grande quantidade, pegava bastante clara de ovo, batia, passava a clara de ovo no joelho, o breu, colocava algodão e enfaixava. Dando um pouco aquele breu secava como se fosse o gesso. O gesso preto. O gesso preto. Né? Lá na minha região eu fazia isso com bambu também, colocava as talas de bambu, né? E colocava um pano, né? Também. Para ficar, imobilizar o tempo até calcificar ali onde que ele estava. Ô Chiqui, por isso que vocês têm médico na família, enfermeiros, né? Vocês estão tudo aí, vocês têm uma tradição, então. O meu pai e as pessoas... Você falou aí que é meio homeopata, mas eu vou discordar de você. Eu acho que ele era raizeiro, né, Arnaldo? Daquela época, que fazia muito chá, né? Também. De raiz. Ele fazia um açúcar de raiz e ele dava para as pessoas, e essas impurezas, problemas de pele, a pessoa que comia aquela açúcar, era 7 raízes que ele colocava. 7 não é porque é um número místico, né? Mas era a composição. É a composição que ele usava para preparar. Então ele pegava aquelas raízes, pastor, lavava bem. Depois que ele lavava, ele cozinhava. Aí depois que ele cozinhava, ele coava aquela água. Aí fazia o açúcar com aquela água. Lá na minha região eu usava muito, era carqueja, jurubeba, não me engano. Colocava até na pinga, né? Para o cara beber aquilo, dava um gosto diferente, né? Agora, você está falando isso aí, eu estou lembrando aqui do tal de empasto que fazia, quando você tava uma dor no ombro, também. Eles faziam espécie de um angu. Angu e colocava no corpo quente, né? Quente. E botava um pano por cima. E botava de castigo à noite, não podia levantar da cama. Não podia levantar da cama, ficava imobilizado ali. E uma coisa que ele fazia também, pastor, quando a gente tinha íngua, que era normal aqui, negócio de íngua. Hoje não... E a íngua era proveniente de alguma machucadura que enchia no corpo, né? Então ele pegava o próprio xixi da pessoa, com fumo, e mais outro ingrediente que eu não lembro, e colocava aquilo em cima da ferida, enfaixava e mandava a gente para cama. Aí a gente ia para cama no dia seguinte, porque não tinha nada, não tinha íngua, não tinha nada. Aquilo ficava, né? Mas você fica falando isso... Até dor de dente também, eles tinham um unguento para colocar, né? Alho. De dor de dente eu não lembro, senhor. Não lembro, não? Não lembro. Mas eu lembro da luxação, eu lembro da íngua e da açúcar de raiz. Mesmo um pouco tempo antes de morrer, vinha de São Paulo, vinha de carro, a gente ia visitar as irmãs dele aqui na Cachoeira da Laje. Aí ele ia lá para os matos pegar as raízes dele, viu? Aí pegava as raízes, lavava tudo com carinho. Uma coisa que meu pai fazia também, pastor, ele não comia carne bovina e nem de frango, ele só comia carne suína. E ele que matava frango lá em casa, ele matava o frango, ele lavava o frango com esse sabão preto que a mamãe fazia, que ele fazia, com a mamãe. Ele lavava bem o frango, aí depois que ele lavava, enxagava bem, aí que ele ia cortar o frango. Sapecar? Sapecava, aí depois de sapecado ele lavava,
Aí depois que ele ia picar o frango, mas ele não comia carne de frango e nem carne bovina, somente carne suína. Só carne suína. E eu conheci o seu pai. É uma figura fantástica, né? Pai era, Qual que é a posição que ele ficava entre os irmãos dele? Você não falou. Olha, entre os irmãos, tem 2 irmãos que inclusive tomavam a bênção dele. Eram mais novos. Eram mais novos. Sabe? Então eles tinham um respeito muito grande pelo meu pai. As irmãs também. Como que é o nome deles? Fala, É o Onofre, que Onofre. morava aqui em Franca, faleceu há pouco tempo. O Expedito morava em Itaú, faleceu há pouco tempo. Agora tinha 2 irmãos, o Antônio e o José. Esse a gente não tinha assim, muito contato, não. A gente tem mais contato com esses 2. Mas eles moravam onde? O Antônio morava na Ventania. O José morava na Ventania, aquela região ali. E o Expedito morava com o Tionofre, depois morou uns tempos com o Expedito. Ventania é Alpinópolis. Alpinópolis. Né? Você não conheceu o avô, então? Do seu pai, você conheceu? O avô do meu pai eu conheci. Da sua mãe você conheceu, eu conheci, Carretel. Eu conheci o pai do meu pai, o meu avô. Qual que ele chamava? Pedro Cândido de Souza. Pedro Cândido de Souza. Era uma pessoa difícil. Eles contavam que ele era tão difícil que ele foi picado por 2 cobras. E as cobras morreram. Cascavel e urutu. Eles contavam isso. Inclusive ele tinha uma perna menor do que a outra. Uma perna mais curta, né? E ele não podia comprar sapato. Pronto, ele tinha que mandar fazer. Então a perna esquerda ele tinha que fazer com o salto mais alto. Mais alto. Mais alto para ele andar. Então eles brincavam, né? Que foi consequência de mordedura de um urutu, né? Urutu. Acho que a perna dele deu uma encolhida. Mas isso não tem fundamento não, né, pastor? Não, eu acho que tem sim, ué. Tem. A gente não pode duvidar nada desse pensamento desse pessoal. O meu irmão foi desfilar na 7 de setembro e ele passou mal. Ele fazia parte da bateria e ele tocava o instrumento. E ele desmaiou. E chamou o médico que estava lá, que era até por sinal o prefeito, o Dr. Rubio, né? E na hora que chegou assim, ele falou assim, não, tira o sapato dele. Aí que tirou o sapato, ele foi aliviando, porque ele não está acostumado a usar sapato. Sapato apertado, né? Apertando os dedos dele ali, e deu aquela dor tremenda, e ele com a responsabilidade de desfilar. E a pessoa de primeiro, ele botava um sapato no pé que ele estava machucando ele, doendo, e ele não tirava, né? Era honra, né? Depois fazia os calos tudinho lá. Era um pouco aqueles que tinham coragem de cortar assim onde que estava o sapato para deixar a ponta do dedo assim do lado de fora, né? Do lado para não... Inclusive, quando a gente morava na roça, tinha algumas pessoas que andavam descalço e os dedos abertos, né? E às vezes a gente pensava, onde ela for mandar fazer o sapato, vai ter que fazer um sapato especial, tem que abrir a frente. Um pé que nunca tinha pisado né? Quando pisava era num tamanco, olha lá, né? Uma chinelona que não ajuntava as pontas dos dedos, né? E os dedos ficavam cada vez mais abertos, que dava mais segurança para a pessoa andar, né? O pastor, e uma coisa interessante que existia com o povo antigamente, ele usava calçados não para uma proteção dos pés, mas assim para ir a algum lugar para não ir descalço. Esconder os pés. Esconder os pés. Tem até umas histórias que eu não sei se é verdade, não sei se é parente, que ele estava de calçado e ele foi andar a cavalo e ele passou numa cerca de arame e cortou o sapato. Aí ele falou, puxa, eu poderia estar descalço, porque o pé salava. E o botino não tem conserto. Igual a minha prima lá, falava assim, um tropeção com sapato, você doía, era o bolso, né? Você ia machucar o sapato e arranhar o sapato, e se tivesse descalço não tinha problema. Não tinha problema. Oswaldo, nós vivemos um tempo muito bonito. Você que viveu a sua vida, você foi para São Paulo com quantos anos? Eu fui para São Paulo em 65, nasci em 42, 23 anos. 23 anos. E quantos anos você ficou em São Paulo? 45 anos.
Você conheceu São Paulo bem, assim, rodou bastante em São Também. Paulo? Eu quando eu fui para São Paulo, a Radial Leste, hoje que é uma avenida larga, era uma rua estreitinha, Melo Freire. E onde existem as estações da Pedro II, a estação Carrão, e ali tinha um campo de futebol. Eu joguei futebol ali. Eu fui para São Paulo em 65 e ainda tinha bonde. Aquele bonde que andava 20 km por hora. E eu morava com meu tio, então eu pegava o bonde ali na Severo Toledo, subia até ali o cemitério da Consolação, onde eu desembarcava, aí atravessava e ia para casa onde eu morava, sabe? São Paulo era uma cidade pequenininha. Hoje, e a própria Avenida Paulista, né? Quando eu fui para São Paulo, a Avenida Paulista era uma avenida pequenininha. Hoje é aquela... É um cartão de São Paulo, do mundo, né? Imensidão. É imensidão. Toda. Oswaldo, aí você ficou 40 e tantos anos morando em São Paulo. 45 anos. E você trabalhou em que lá? Você fez o quê? Olha, no começo, quando eu fui, trabalhava de balconista. Aí depois eu fiz o curso de técnico de segurança e fui trabalhar com segurança do trabalho. Em 1972. Trabalhei na Fundacentro. A Fundacentro é um órgão que foi criado pelo governo para apoiar as empresas na área de segurança, higiene e medicina do trabalho. Aí a partir dali comecei a trabalhar com segurança do trabalho. Na Fundacentro eu assessorava os instrutores que davam aula de segurança na Ford, na Volkswagen. Tinha uma fábrica de vidro ali em Caçapava, na Provido, bem ali na Viaduta. Prefeitura, está sempre dando treinamento na prefeitura. Aí depois eu trabalhei como técnico de segurança. O primeiro emprego foi no Comind, Banco Comércio e Indústria de São Paulo. Trabalhei 13 anos no Comind. E depois trabalhei na TAM também, 13 Não, anos na TAM. no banco você trabalhou com o quê? Com Segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Fazia manutenção do setor de incêndio, treinamento, prevenção e combate ao fogo. E nas agências também, as agências que a gente tinha acesso, a gente cuidava da parte de instalação dos setores, manutenção, na área de prevenção e combate ao fogo. E na TAM também estava na parte de segurança do trabalho. Agora você falou aqui, porque morando em São Paulo, você já estava vivendo os arranha-céus, né? Lá em cima, aquele prédio grande. E você, Comind, essa segurança de trabalho em prédios também ou não? Em prédio, mas assim, onde tinha as agências, né? As agências, né? Aí depois o Comind construiu o centro administrativo dele lá em Alphaville, que era uma área muito grande, sabe? E o prédio, ele não falava andar, falava em piso. Então era muito grande. Então tinha muito extintor, então toda a administração do banco estava ali. E além da gente cuidar da parte de prevenção de acidente, prevenção e combate ao fogo do centro administrativo, a gente fazia em algumas agências também. Aí depois veio a criação de CIP, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tinha uma lei que existia a CIPA estadual. Então a gente organizava uma CIPA no estado que atendia entre aspas, né? Mas a gente enviava documentação para todas as agências. Hoje, cada agência tinha um arquivo da documentação da CIPA. CIPA quer dizer o quê? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É uma comissão que é criada dentro da empresa, a CIPA. Hoje ela é formada por representantes dos empregados e representantes da empresa. Os representantes dos empregados são eleitos e esse representante tem estabilidade de emprego. Tem estabilidade de 1 ano, que é o mandato da CIPA é de 1 ano, e tem direito a uma reeleição. Se não for reeleito, logo tinha 5 empregos. Tinha 5 carteiras de trabalho registradas. Mas e como que você dá conta disso? Olha, é mais assim para... Porque hoje no Brasil, professor, leis existem para... não para ser cumpridas, sabe? Certo. No caso, por exemplo, hoje estava conversando com a cunhada da Cidinha, ela estava falando sobre o NR, sabe que existe, mas nem sempre são cobrados. Então está cobrando agora
Seria bom se lei cobrasse, que geraria mais emprego, geraria mais serviço para a gente. Mas hoje a fiscalização, pastor, a lei determina que só chega na empresa, encontra lá uma irregularidade. A função dele é notificar e dar um prazo para que a empresa resolva aquilo. Regulariza. Mas só que eles chegam, ao invés deles fazerem lá uma notificação, eles já começam a falar de valor da multa. Aí já propõe um acordo. Geralmente as empresas aceitam o acordo. É uma coisa, um erro vai gerando outro erro, entendeu? E com isso as leis não são cumpridas. Oswaldo, você morou em São Paulo, você viveu o tempo do Joelma, né? Do incêndio do Joelma. Vivi. O incêndio do Joelma, do Andraus. Aí depois teve um incêndio também na Avenida Paulista, onde funcionava um banco do governo, não lembro o nome do banco, funcionava uma empresa do ex-prefeito de São Paulo, Figueiredo Ferraz, e eu tinha um amigo que era técnico de segurança da Figueiredo Ferraz. 2 dias após o incêndio, eu estive lá no prédio, inclusive, sabe? A gente viu cenas lá terríveis, sabe? Paredes arranhadas, pessoas sem jeito de sair do prédio, inclusive pessoas que vieram a óbito. Nas portas, muitas portas, corta-fogo, que não deve ser trancada, estava trancada e pessoas morreram ali próximo daquela porta. Um incêndio desse provocou uma mudança muito grande na área de segurança, né? Dos edifícios também, depois de buscando melhores... Mudou, pastor, mas só que não são cumpridas. Eu vou te dar um exemplo, a Delegacia Regional do Trabalho. A gente vai na Delegacia Regional do Trabalho, é um prédio com mais de 9 andares. A gente chega lá, tem muita coisa errada, extintor de incêndio vencido, sabe? Portas corta-fogo fechada, portas corta-fogo abertas, sabe? Para facilitar a circulação, bota um calço na porta e... Qual a finalidade da porta corta-fogo? A porta corta-fogo é para impedir que nas escadas entre calor e fumaça. Tem porta que resiste o calor de mais de 800 graus centígrados por um determinado tempo. E um prédio de 20 andares, por exemplo, a evacuação do prédio, né, independe da população, é no máximo 5 minutos. Desde que haja pessoal treinado para isso, que seja feito treinamento. Mas, infelizmente, isso não é feito. Uma empresa que eu dou assessoria em São Paulo, continua dando assessoria até hoje. As portas corta-fogo, a maior parte delas são trancadas. Trancadas por quê? Porque está ligada com estoque. E então, numa emergência, o pessoal não tem opção de fuga. E não tem um local de segurança que são as escadas, né? Então, hoje leis existem muitas, mas cumpridas são poucas. Oswaldo, você estava falando, quando que chegaram as escadas externas nos prédios em São Paulo? Foi depois desses acidentes, não foi ou não? Incêndio. Olha, escada externa, pastor? Sempre teve? Não, são pouquíssimos prédios que têm escada externa. Sabe? E isso é uma coisa, do meu conhecimento, escada externa é uma coisa inexistente, sabe? Só escada interna mesmo, viu? E segurança maior, pastor, são as escadas internas. Por que as escadas internas? Porque tem mais segurança. No caso, por exemplo, o fogo, um edifício em chama, o calor externo é muito grande. É muito grande. Entendeu? Então a escada externa é uma coisa que não funciona, isso do meu ponto de vista. O que funciona são escadas internas. Então o que precisa haver? Rigor na instalação e manutenção das portas corta-fogo e treinamento de evacuação, é isso que funciona. Quando eu trabalhava num banco de 16 andares, muitas vezes nós fizemos teste caminhando. Num prédio de 16 andares, o senhor sai do prédio em 30 segundos, caminhando. Às vezes a gente pensa que 1 minuto é pouca coisa, mas 1 minuto é muita coisa. Muita coisa. Entendeu? E pode acontecer coisas, por exemplo, um livramento por causa de fração de segundos, né? Inclusive, pastor, a filosofia na área de incêndio, os primeiros 5 minutos
é muito mais importante do que as próximas horas. Então, em 5 minutos, se tem um pessoal preparado, certo, sabe, dá para fazer muita coisa, tirar muita gente, mas acontece que não tem treinamento. E o pessoal, quando a gente vai chamar para um treinamento, parece que eles estão dizendo assim, ah não, eu já sei, né? E não quer participar, né? Muitas vezes o ser humano, ele é por natureza ousado, né? Que eu falo essa expressão, porque muitas vezes ele está perto do perigo e ele não teme o perigo. Ô pastor, tem uma empresa, eles me ligaram esse tempo atrás, os da fiscalização pediu um comprovante que nós fizemos a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Então as empresas são obrigadas a fazer anualmente uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Discutir os assuntos de segurança, convidar pessoas para fazer palestras sobre determinados assuntos. Ele falou, eu preciso de você me deu um certificado para eu apresentar no Ministério do Trabalho que eu fiz na CIPAT. Você vai lá fazer uma palestra para a gente? Eu vou. Aí, foi só que queria fazer isso no horário de almoço. E tudo bem, sem problema seu para os funcionários. Aí eu fui lá, um dia de verão, muito calor. Aí cheguei lá, o gerente da fábrica reuniu o pessoal, e o pessoal assim disposto. Aí ele falou pro pessoal, gente, eu preciso fazer uma palestra assim, tal, e eu vou pedir para vocês, vamos perder aí 1 hora. Eu estava assim, desmotivado para fazer aquela palestra, sabe? Mas alguém falou perder 1 hora, aquilo me motivou, sabe? Aí eu falei, você me desculpa, mas eu não tenho tempo para perder. Meu tempo, eu gosto de investi-lo e muito bem. Então, o nosso assunto encerrou aqui. E levantei. Aí eu falei, não, cara, desculpa, me perdoa a minha colocação, fui infeliz da minha colocação e tal. Aí foi até bom que... Aí o pessoal despertou, entendeu? E aí eu fiz a palestra lá, eu falei o que ele queria que eu falasse. Certo. Aí ele fez lá o certificado, eu assinei, entendeu? Eu fiz uma palestra. Eu estou procurando sobre prevenção de acidentes lá para ele, entendeu? Certo. E atendeu. Mas contei isso só para contar a filosofia. Vou te dar um outro exemplo. Eu estava registrado como técnico de segurança de uma empresa em São Paulo e não tinha salário. Mas pelo convênio médico. Mas também não fazia nada também. E agora em março eu, com a morte da Otávio, que eu tinha convênio médico mais por causa dela. E também estava gerando imposto de renda, sabe? Esse ano, além do que ficou retido, eu paguei quase 5 mil reais de imposto de renda na minha declaração. Aí eu decidi contar. Então eu tinha meu resultado como técnico de segurança, não existia atividade nenhuma, só para ele constar que ele tinha um técnico de segurança. Na empresa dele, na realidade tinha no contrato. Só no contrato. Ô Reinaldo, eu estou achando que as mulheres já foram embora, hein? Nós ficamos aqui conversando e foi bom. Então, vamos ver se o Reinaldo aparece, que as mulheres já foram embora. Deixa eu ver. Espera aí, Oswaldo, espera só pra gente fechar esse vídeo aqui. Nós estamos conversando aqui e isso aqui vai sair no Memórias e Vidas, no canal do YouTube. E você gostando da nossa conversa, do nosso papo, aí você pode clicar e se inscrever nesse canal. E se você clicar joinha, você está ajudando a gente a desenvolver esse trabalho, que é um trabalho de registro de história. Eu estou registrando aqui com o Oswaldo uma história de família tão bonita, e ele tem uma história muito rica mesmo, a experiência que ele passou com o passamento da esposa, né? Foi um momento que nós vamos guardar essas histórias num outro tempo. Falou, Reinaldo? Aí, ó, foi muito bom. Reinaldo, tá chegando aí, mas nós vamos... Tá vendo, Jair? Por causa da conversão lá na saída. Aí ele me chamou depois, vem cá. Quem é aquele cadeirante que você estava falando com ele? Foi o pastor Ronaldo Sader, lá de Franca. Mas ele ficou só nisso, só.
a pergunta e a resposta só, viu? É. Mas ele veio me perguntar. Porque você sabe que nós temos uma coisa em comum, né? É. Tem pouco Quem? cabelo. Quem tem? Ele e o Marcos. Eu, mas o Marcos. Só que o Marcos é juiz e estudioso, né? Intelectual. Mas você é pastor? Eu sou pastor, mas não sou nada, né? Oswaldo, a vida. Fala para mim uma definição da vida. Pastor, a vida é um dom de Deus. Eu estava conversando isso com a minha sobrinha, até comentei com a Regina ontem, sabe? A vida é um privilégio, pastor. Porque tudo que Deus fez é maravilhoso. Então a vida é um dom de Deus. É um dom de Deus. É um dos atributos de Deus e foi um dos objetivos pelos quais Jesus veio ao mundo, né? Do meu lado ele não, né? veio para nos dar vida e vida abundante. Agora, só puxando nesse mesmo assunto, eles falam que é uma jornada, é uma caminhada. Cada um tem a sua oportunidade de desfilar na passarela da vida. Né? Você tá poético hoje, né? Hoje eu tô poético. Certo, é uma oportunidade. Você chega aqui, escolhe o caminho, né? Faz bonito, outros fazem feio, né? Outros, cada um, né, vai enfrentando. Eu faço bonito? Vai bonito, assim já é bonito. Todo mundo. Eu estava lendo essa semana uma passagem bíblica que o salmista ele expressa que de maneira assombrosa e de maneira maravilhosa ele nos criou. Né? Então, nós somos assim uma obra-prima da criação de Deus. E essa obra-prima da criação de Deus tem que ter vida, né? E essa vida, sabe, que Deus nos dá é maravilhosa. Não depende de circunstâncias, né, pastor? É a dádiva grande, né? Presente de Deus pra gente. É só a gente lembrar que a gente foi contemplado entre milhões, né? Milhões. Eu estava pensando, hoje mesmo, às vezes eu fico deitado e fico assim... matutando. Matutando, fico ruminando, né? Então, tem um cursinho em São Paulo, não sei se existe, o Etapa. O Etapa ele publicou um outdoor, vários pontos de São Paulo uma vez, vários espermas correndo. Eu achei aquilo genial. E com a frase embaixo, um dia você vai vencedor. Se você está aqui, já venceu. Exatamente. Então eu achei aquilo genial, sabe? Agora, só continuar existindo, né? Que nós estávamos falando sobre lá o Salmo 90, tem que viver, tem que ter vida, né? Vida. E não só viver para si, mas uma vida abundante. Uma vida abundante, sabe? Para que os outros percebam que a gente tem vida, que a gente vive e querer viver com a gente. Querer participar com a gente. A vida, eu gosto de uma expressão do apóstolo Paulo que diz que é um poema. Nós somos um poema de Deus. Né? O Reinaldo está falando da poesia que é meio poética, mas nós somos um poema de Deus. Cada um de nós é a imagem e a semelhança de Deus. Né? Isso já dá para nós uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Oswaldo, muito obrigado. Hoje, dia 13 de agosto de 2018, conversando aqui com um amigo, falando de coisas bonitas da vida. Um dom de Deus. Você que está vivo aí, meu amigo, aproveite. Você que já viveu não tem mais condições, mas eu sei que está vivo, pode escolher um caminho reto. A graça de Deus é abundante. Muito obrigado. Deixa eu só falar mais uma coisa. Pode. Na criação, quando Deus terminou de criar o homem, ele soprou nele o fôlego de vida. Fôlego de vida, né? E ele encerrou com a seguinte frase: e viu Deus que era bom. Muito bom. Toda a criação de Deus. Muito bom. E assim, quando ele fala muito bom,
tem uma expressão que era lindo, que era o máximo, né? Exatamente. Deus criou o homem. O dia que eu li isso, até fui consultar o dicionário para ver a definição de muito. É excessivamente. Excessivamente. Exageradamente. Exageradamente. Isso Deus Com fez. o sopro da vida. Com o sopro da vida, gente. E por isso que nós temos que valorizar a vida. Valorizar a vida. E o outro sentido é temer a Deus. Temer a Deus. Todas as coisas têm um propósito, todas as coisas estão nas mãos de Deus. Eu, falando há pouco tempo, eu falei, Deus criou os céus e a terra, o dia e a noite, a alvorada e o crepúsculo. Criou a vida e a morte. Dentro dessas, nós temos as alegrias e as tristezas, mas as alegrias são grandes, né? Da graça e da bênção de Deus. Deus abençoe. Apertar a mão do amigo, muito bom, foi muito bom. Deus abençoe. Amém. Muito, né? Aqui apertando a mão de um amigo que é de uma família muito querida nossa, Reinaldo, Silas, a Glória, e todos os irmãos. Obrigado, estou aqui na casa do Reinaldo.